Imagine por um instante que a trama da realidade seja apenas uma fina gaze, um véu frágil que pode se rasgar a qualquer momento sob o peso do inexplicável. Existem crônicas que a história oficial prefere apenas sussurrar. Relatos onde homens colossais desaparecem na imensidão do céu, onde o sono não é descanso, mas uma tumba de cristal por longas 3 décadas, e onde a ambição dos poderosos é paga com chumbo na penumbra de uma mansão de cristal. Não estamos aqui para analisar meros dados frios. Estamos aqui para sermos testemunhas do horror, do enigma e da fascinação profunda que nasce daquilo que não pode ser compreendido. Bem-vindos a uma jornada pelos corredores mais sombrios da nossa existência. Prepare-se, pois uma vez que a escuridão comece a falar, o silêncio será a sua única companhia. A Dormente de Okinu. Imagine que o tempo, essa força implacável que tudo devora, decida parar para você. Imagine deitar-se em seu leito numa tarde de inverno, sentindo o frio cortante da neve contra as janelas, e que ao fechar os olhos, o mundo siga sua marcha frenética, sem que você faça mais parte dele. As estações mudam, os impérios caem, seus irmãos crescem e se tornam homens, e sua mãe envelhece sob o peso de uma mágoa silenciosa. Mas para você, o relógio congelou. Não há sonhos, não há vigília. Apenas um abismo de silêncio que se estende por 32 anos. Esta é a crônica de Carolina Olson, um enigma que desafia a lógica e nos mergulha nas profundezas mais sombrias e perturbadoras da alma humana. Vamos nos situar na cena. Estamos na pequena e isolada ilha sueca de Oknu, no ano de 1876. É um lugar onde a vida é ditada pelo ritmo implacável do mar e pelo rigor das estações. O vento uiva entre as rochas e o cheiro de salitre e peixe seco preenche tudo. Carolina é apenas uma menina de 14 anos, a única filha em uma família de pescadores humildes, cercada por 5 irmãos. Um dia de fevereiro, após o que parece ser uma queda acidental no gelo quebradiço, ela volta para casa reclamando de uma dor de dente insuportável. Sua mãe, uma mulher forjada pela necessidade e pela fé, faz o que qualquer mãe da época faria. Ela a agasalha em sua cama, esperando que o descanso seja o bálsamo para curar seu mal-estar. Mas Carolina não despertou na manhã seguinte, nem na outra. O sol nasceria e se esconderia mais de 11.000 vezes antes que ela voltasse a olhar o mundo com olhos conscientes. O que segue é um relato fascinante e aterrador sobre o isolamento e a crença. Naquele mundo pré-moderno, onde a ciência era um eco distante e a superstição era uma realidade palpável, a família Olson não buscou respostas nos livros dos estudiosos da mente. Ao ver que Carolina não reagia, que seu ser permanecia em uma quietude antinatural, a explicação não foi uma enfermidade desconhecida, mas algo muito mais ancestral e sinistro. Uma bruxa a havia amaldiçoado. Essa interpretação é crucial para entender o destino da jovem. Ao tratar o evento como algo sobrenatural, a família retirou Carolina do olhar do mundo exterior. Não era alguém precisando do auxílio de quem busca curar o físico, mas sim uma vítima de forças ocultas que deveriam ser suportadas com uma vigília silenciosa e devota. Pelas 3 décadas seguintes, Carolina permaneceu em seu quarto como uma relíquia viva. Sua mãe tornou-se a guardiã absoluta daquele templo de sono. Dia após dia, com uma paciência que beira o perturbador, alimentava a filha com apenas 2 copos de leite e água com açúcar, derramando o líquido com cuidado em sua garganta. Os relatos da época trazem detalhes assombrosos que desafiam as leis da biologia. Diziam que seu cabelo não crescia, que suas unhas permaneciam inalteradas e que, apesar da dieta ínfima, sua forma não mostrava os sinais devastadores da fome extrema.
Era como se o tempo tivesse decidido respeitar sua pele, mantendo-a em um estado de paralisia indecifrável. Mas por trás da fachada deste conto de fadas sombrio, fendas começaram a surgir. O isolamento de Okneu não era total. Os vizinhos, intrigados e temerosos, juntaram dinheiro para levar um homem de ciência à ilha. Seu diagnóstico foi vago. Um rótulo para esconder o próprio espanto diante do que chamou de um estado de sono profundo. Anos mais tarde, em 1892, Carolina foi levada para um centro de internação em Oskarshamn. Ali, aqueles que pretendiam entender os mistérios da mente tentaram acordá-la, usando métodos que hoje pareceriam um pesadelo de eletricidade e dor. Aplicaram correntes convulsivas em uma tentativa desesperada de sacudir sua consciência, mas Carolina permaneceu impassível. Os especialistas, frustrados, deram a ela nomes de demência e paralisia, diagnósticos que eram apenas nomes para a própria ignorância, pois não havia prova alguma de que tais males existissem nela. É aqui que o drama humano se torna dilacerante. Precisamos sentir o peso daquele quarto, o cheiro de lugar fechado, o som constante das ondas batendo na costa e a figura da mãe envelhecendo enquanto cuida de uma filha que é pouco mais que uma estátua de carne. Mas será que Carolina estava realmente ausente? Existem testemunhos que sugerem que a barreira entre o mundo dela e o nosso não era tão sólida. Dizem que em 1905, quando sua mãe deixou este mundo, após 29 anos de cuidados ininterruptos, ouviu-se Carolina chorar histericamente em seu quarto. O mesmo ocorreu quando um de seus irmãos faleceu logo depois. A morte da mãe, a arquiteta e carcereira daquele mundo privado, foi o evento que finalmente começou a quebrar o feitiço. Com a mãe fora de cena, uma nova figura entrou na casa. Uma criada. Ela, uma observadora externa sem os laços emocionais ou as cumplicidades da família, começou a notar fatos inquietantes. Doces sumiam da cozinha. Objetos no quarto de Carolina mudavam de posição como por mágica. O pai, pressionado pelas inconsistências, admitiu anos depois tê-la visto em raras ocasiões rastejando pelo chão, ou tê-la ouvido clamar aos céus antes de se ocultar rapidamente sob os lençóis ao notar sua presença. Isso transforma o mistério em algo muito mais perturbador. Não era apenas um sono profundo, mas um retiro deliberado e cúmplice do mundo. No dia 3 de abril de 1908, a ficção desmoronou por completo. A criada entrou no quarto e encontrou Carolina no chão, cambaleante, desorientada e banhada em lágrimas. Ela havia despertado. Mas a mulher que emergiu dos lençóis era um paradoxo vivo. Tinha 46 anos, mas quem a via jurava que seu rosto não aparentava mais de 25. Ao ver seus irmãos, homens adultos e endurecidos pelo mar, ela não os reconheceu. Buscava as crianças que havia deixado para trás em 1876. Suas primeiras palavras foram para perguntar pela mãe, ignorando que o mundo que conhecia havia se esvanecido há décadas. Um estudioso de Estocolmo visitou a ilha pouco depois, tentando aplicar uma lente psicológica moderna a este enigma colossal. Sua conclusão foi tão lógica quanto aterradora. Carolina não havia hibernado biologicamente. Tinha sofrido uma psicose prolongada ou um estado dissociativo profundo, provocado talvez por um trauma tão inconfessável que sua única escapatória foi deixar de participar da vida. Sua mãe não foi apenas sua cuidadora, mas sua cúmplice. Foi a pessoa que alimentou e protegeu aquela mentira física para permitir que sua filha se escondesse de uma realidade insuportável. Quando a mãe partiu, o sistema de suporte ruiu, e a realidade, sob a forma da fome e da solidão, obrigou Carolina a regressar.
Carolina Olson viveu outros 42 anos após seu despertar. Dizem que foi uma mulher feliz, trabalhadora e silenciosa, que nunca mostrou sequelas físicas de seu longo letargo. Mas o verdadeiro mistério não é como sobreviveu ou como dormiu tanto tempo. A pergunta que nos persegue é: do que ela estava fugindo? Aquela queda no gelo e a dor de dente foram apenas o estopim. O horror original, o evento tão colossal e perturbador que fez uma menina de 14 anos decidir se sepultar em vida, ela levou para o silêncio eterno aos 88 anos. Foi um ato de desaparecimento interno. Um voo em direção ao nada, que nos lembra que os refúgios que construímos em nossa mente podem ser mais vastos e profundos que qualquer oceano. Ela se foi sem deixar rastro de seus motivos, deixando-nos apenas com a imagem de um quarto em silêncio e o eco de uma mãe que guardou o segredo mais denso daquela ilha. Mas enquanto Carolina encontrava a paz em seu longo sono, outros buscavam a liberdade nas alturas, apenas para descobrir que o céu pode ser uma armadilha tão inevitável quanto um leito de madeira em Okno. A escuridão é um território vasto, e apenas os que se atrevem a olhar fixamente são dignos de seus segredos. Se este relato despertou em você essa inquietude pungente, essa necessidade de saber o que há além do silêncio, convido você a fazer parte da nossa Irmandade. Inscreva-se e comente. Sua participação é o combustível que mantém acesa a chama nesta penumbra. A desaparição de Alfred Lowenstein. Enquanto Carolina Olson se desvanecia nos labirintos internos da própria mente, buscando um refúgio que o mundo exterior lhe negava, outro homem, possuidor de tudo o que o dinheiro e o poder podiam comprar, estava prestes a protagonizar uma desaparição muito mais literal e violenta. Se o mistério da dormente de Okno nos fala de um retiro em direção à paz do silêncio, a crônica que estamos prestes a desvendar nos leva ao rugido dos motores, ao vento cortante do Canal da Mancha e ao destino indecifrável de um titã que acreditava ser dono do próprio fado, até que a gravidade e a traição reivindicaram sua parte. Imagine-se a 4.000 pés de altura, na tarde de 4 de julho de 1928. Você não está em um avião qualquer, mas em uma cabine que transpira opulência. Sinta o toque do couro mais fino nos assentos, o aroma do tabaco de importação e o brilho do latão polido. O ar vibra com o zumbido constante e rítmico de um trimotor Fokker, uma maravilha da engenharia da época. Pelas janelas, o mundo parece pequeno, sereno, um tapete de nuvens e mar sob o céu da Inglaterra. Ali, sentado diante de uma mesa de mogno, está Alfred Lowenstein. Lowenstein não era apenas um passageiro. Ele era o Midas belga. Em uma Europa que ainda curava as feridas da Grande Guerra, ele era o terceiro homem mais rico do planeta, superado apenas por figuras colossais como Henry Ford ou Rockefeller. Sua fortuna, erguida sobre o poder da hidroeletricidade e da seda artificial, fazia dele uma figura fascinante e perturbadora para seus contemporâneos. Era um homem de energia inesgotável, um financista que aconselhava reis e cuja simples presença em um mercado fazia as bolsas de valores tremerem. No entanto, no ápice de seu império, sua vida estava prestes a se tornar um dos enigmas mais inquietantes da história da aviação. O voo, que partia do aeródromo de Croydon rumo a Bruxelas, parecia rotineiro. Acompanhando o magnata estava seu séquito pessoal, o piloto de confiança Donald Drew, um mecânico, seu valete Fred Baxter, um secretário e 2 estenógrafas. Tudo era ordem e eficiência, até que, sobre as águas frias e cinzentas do canal, Lowenstein se levantou de seu assento. Com um gesto casual, dirigiu-se à parte traseira do avião para utilizar o compartimento de higiene. Os minutos passaram.
10, 15, 20. O tempo nas alturas tem uma qualidade elástica, mas para Fred Baxter, o valete, a espera tornou-se uma angústia latente. Ele bateu a porta. Não houve resposta. O som do motor parecia agora mais ameaçador, um rugido que ocultava segredos. Quando finalmente forçaram a entrada, a cena que encontraram foi de um horror absoluto. Não pelo que estava lá, mas pelo vazio desolador. O pequeno compartimento estava deserto, e a poucos passos, a porta principal de saída do avião, uma estrutura pesada desenhada para resistir às pressões do voo, batia violentamente contra a fuselagem, aberta de par em par para o abismo. Alfred Lowenstein havia se esfumado em pleno ar. É aqui que a narrativa oficial começa a cambalear sob o peso do impossível. Como pode um homem da estatura e experiência de Lowenstein confundir a porta de um pequeno lavabo com a pesada porta de saída de uma aeronave? Para entender a magnitude deste mistério, devemos mergulhar na psicologia do medo e na suspeita que cercou os sobreviventes. O comportamento do piloto, Donald Drew, foi no mínimo espantoso. Em vez de emitir um sinal de socorro ou buscar o aeródromo mais próximo na França, decidiu realizar um pouso arriscado em uma praia remota, perto de Dunkerque. Visualize a cena. Um avião de luxo pousando na areia, sob o olhar perplexo de soldados franceses em treinamento. O piloto, esquivo e nervoso, levou um tempo precioso para admitir que seu passageiro estrela já não estava a bordo. Esse atraso, esse isolamento buscado deliberadamente em uma praia solitária, dispara a curiosidade de qualquer cronista do inexplicável. Estariam ganhando tempo? Estariam alinhando suas histórias sob a sombra de um crime colossal? A investigação que se seguiu foi um exercício de opacidade e limpeza de dados que apenas o grande poder pode orquestrar. Os restos mortais de Lowenstein foram encontrados por pescadores 15 dias depois. Sua identidade foi confirmada por um relógio de pulso gravado, mas o estado do viajante contava uma história perturbadora. Um estudo detalhado de seu destino final revelou fraturas parciais no crânio e vários ossos quebrados, determinando que ele ainda respirava quando impactou a superfície implacável do mar. Isso descartava de imediato um ataque cardíaco ou um envenenamento prévio. O que ocorreu naquela cabine não foi uma morte natural. Foi uma queda em direção a um pesadelo líquido. Mas o mais fascinante deste enigma reside nas leis da física. O Ministério do Ar britânico, inquieto com a segurança dos seus próprios aviões, realizou um teste que hoje nos parece assombroso pela sua crueza. Utilizando o mesmo modelo de Fokker, um oficial equipado com paraquedas tentou abrir a porta de saída a 1000 pés de altura. Empurrou com todo o seu peso, uma e outra vez. O resultado? A pressão do fluxo de ar era tão imensa que a porta mal cedeu alguns centímetros antes de se fechar de golpe, lançando o homem para trás. A conclusão foi inequívoca. Era fisicamente impossível que uma pessoa sozinha, por acidente, abrisse aquela porta e caísse no vazio. Apesar desta evidência esmagadora, as autoridades belgas, num processo marcado pela pressa e pela conveniência, encerraram o caso como morte acidental. Foi um veredito que permitiu o pagamento das suas apólices milionárias de seguro e evitou que o escândalo manchasse as instituições que ele financiava. Lowenstein foi sepultado numa tumba sem nome, no jazigo da família da sua esposa. Uma mulher que, num gesto carregado de frieza, sequer compareceu ao funeral do próprio marido. O que realmente aconteceu a 4.000 pés de altura? As teorias se amontoam como nuvens de tempestade. A primeira, a do acidente, é uma fantasia biológica e física. A segunda, o suicídio, esbarra na mesma barreira. Lowenstein não era um homem de força hercúlea para vencer a pressão atmosférica. E as suas finanças, embora complexas,
não estavam no ponto de colapso que os boatos sugeriam. Entramos então no terreno do sinistro. A terceira teoria sustenta que Lowenstein foi eliminado pela sua própria tripulação. Imagine a conspiração silenciosa na cabine, a troca de olhares entre o piloto e o valete. Dizem que mãos poderosas, talvez até a sua própria esposa, desejavam o seu fim para herdar o império, ou evitar que as suas táticas financeiras arrastassem outros para o abismo. Sob este prisma, o pouso na praia não foi um erro, mas uma necessidade para se livrar de uma porta danificada ou garantir que ninguém visse o que realmente ocorrera minutos antes. Um pescador relatou ter visto um objeto parecido com um paraquedas cair do céu naquela tarde. Alguns acreditam que era a porta original, arrancada para facilitar o acidente. Existe ainda a possibilidade, fascinante e perturbadora, de que o Midas belga tenha forjado a própria morte. Um homem obcecado pelo controle, vendo as sombras do mercado se fecharem sobre si, poderia ter orquestrado a sua saída de cena. Aqueles que defendem esta ideia apontam a estranheza do sepultamento e sugerem que Lowenstein, usando seus contatos médicos, obteve uma sombra do que foi outra pessoa para ocupar o seu lugar no caixão. No entanto, a análise das marcas na pele e o relógio sugerem que o homem que caiu foi de fato ele. Pessoalmente, ao analisar os fragmentos desta história, é impossível não sentir o frio cortante que Lowenstein deve ter sentido nos seus últimos segundos. Foi um homem que viveu cercado de multidões e bajuladores, mas que morreu na solidão mais absoluta, precipitando-se em direção a um oceano que não conhece fortunas nem hierarquias oficiais. O seu império de seda artificial e eletricidade desvaneceu quase tão rápido quanto ele, deixando apenas perguntas sem resposta. O veredito oficial de morte acidental permanece hoje como um monumento à mentira. É, de todas as explicações, a que faz menos sentido e a que menos se encaixa com a realidade dos fatos. Alfred Lowenstein, o homem que queria eletrificar o mundo, terminou convertido num aviso sobre a fragilidade do poder. O seu destino ficou selado no vento do canal, um lugar onde a verdade afundou com ele em profundidades indecifráveis. Mas enquanto os ecos da sua queda ainda ressoavam nas chancelarias europeias, do outro lado do mundo, numa nação que se acreditava segura e próspera, um novo tipo de predador estava prestes a converter a confiança em veneno. Porque, às vezes, o perigo não vem de um salto no vazio, mas de um gesto tão cotidiano quanto comprar uma bebida numa esquina iluminada pelo neon. O assassino das máquinas de vendas, Alfred Lowenstein, caiu do firmamento em direção a um esquecimento líquido, um desaparecimento colossal que abalou as estruturas do poder financeiro na Europa. No entanto, enquanto o eco do seu impacto nas águas do Canal da Mancha se perdia, do outro lado do mundo, em uma nação que se erguia como o farol do futuro tecnológico e da harmonia social, o abismo não espreitava nas nuvens, mas na volta de qualquer esquina, sob o piscar incessante e reconfortante do neon. No Japão de meados dos anos 80, o horror não vestia terno nem voava em aviões particulares. Ele se escondia no gesto mais cotidiano, mais inocente e mais profundamente confiante de uma sociedade que acreditava ter banido o caos. Imagine caminhar pelas ruas de uma metrópole japonesa em 1985. O ar está carregado com a promessa de uma prosperidade sem limites. É uma sociedade definida por uma ordem quase matemática, um lugar onde a segurança pública não é um objetivo, mas um direito fundamental e inquestionável. E no coração dessa paisagem futurista encontram-se elas, as Jido Hanbaiki, máquinas de vendas, mais de 5 milhões de sentinelas de metal e vidro que povoam cada quarteirão, cada estação de trem e cada cruzamento rural. São símbolos de uma confiança absoluta,
de um contrato social onde o cidadão sabe que pode obter o que precisa de forma automatizada, limpa e segura. Imagine o som metálico da moeda caindo, o zumbido elétrico do mecanismo e o golpe seco da bebida gelada descendo até suas mãos. É um ritual diário para milhões. Mas naquele ano fatídico, um predador invisível decidiu converter esse símbolo de conveniência em um instrumento de uma crueldade indecifrável e aleatória. Tudo começou em uma primavera que parecia comum, no dia 30 de abril de 1985, na cidade de Fukuyama. Imagine um homem, cujo nome a história preferiu omitir, para focar em sua tragédia, aproximando-se de uma dessas máquinas. Ali, sobre o metal reluzente, encontra uma garrafa de Oronamin C, uma bebida energética imensamente popular. Para ele, aquilo não foi um sinal de alerta, mas um pequeno golpe de sorte. Naquela época, a fabricante realizava promoções massivas de compre um e leve outro grátis. Encontrar uma garrafa extra era como receber um presente anônimo em uma sociedade que valorizava a cortesia. O homem, agradecido pela pequena coincidência, bebeu o conteúdo, esperando um impulso de vitalidade. O que recebeu, porém, foi uma sentença final que se executaria com uma lentidão perturbadora. O veneno que ingeriu não buscava um fim rápido. O paraquat, um herbicida agrícola de uma potência colossal, age com uma paciência sádica. Durante 30 dias, este homem foi testemunha de como o seu próprio corpo se tornava uma prisão insuportável. Não houve uma interrupção súbita da vida, mas uma degradação sistemática. Finalmente, em 30 de maio, ele parou de respirar. Naquele momento, ninguém suspeitava que este evento isolado era o prólogo de um dos pesadelos mais assombrosos e perturbadores da história criminal moderna. Após 4 meses de um silêncio inquietante, o horror retornou em setembro, com uma velocidade e uma aleatoriedade que paralisaram a nação. Em 5 de setembro, um executivo bebeu 2 dessas garrafas premiadas e começou uma descida de 6 semanas rumo ao nada. Poucos dias depois, na capital, um homem de 52 anos repetiu o gesto. 3 dias depois, já não pertencia ao mundo dos vivos. O padrão, se é que se pode chamar assim, era a ausência total de ordem. As vítimas eram homens e mulheres, jovens e idosos, operários e executivos. O predador não escolhia pessoas, escolhia o momento em que a sede e a confiança se encontravam diante de uma máquina. Essa aleatoriedade absoluta é o que dispara o medo mais primitivo. Quando qualquer um pode ser o alvo, ninguém está a salvo. Para compreender a magnitude deste enigma, é necessário visualizar a agonia de quem sofreu este destino. O paraquat não é um agente de destruição imediata, é um escultor da asfixia. Uma vez ingerido, os estudiosos da vida nos dizem que se desencadeia uma reação química que ataca diretamente o mecanismo fundamental da respiração. Provoca o que se conhece como fibrose pulmonar, mas em termos narrativos, é muito mais aterrador. Imagine que o tecido suave, esponjoso e elástico dos seus pulmões começa a se transformar gradualmente em uma cicatriz rígida, em uma pedra interna. O ar está ali, ao seu redor, mas os seus pulmões já não podem se expandir para recebê-lo. As vítimas, plenamente conscientes enquanto suas mentes permanecem lúcidas, sentem como se afogam em terra seca, como seus corpos esquecem a capacidade de processar o oxigênio. Não há antídoto. Os curadores apenas podiam observar como a vida se extinguia, incapazes de deter o avanço de um veneno que converte o ato de respirar em uma impossibilidade física. A resposta da sociedade japonesa foi uma mistura de disciplina e terror contido. Foram lançadas campanhas massivas para advertir os cidadãos. Imagine 5 milhões de adesivos sendo colocados simultaneamente,
transformando as máquinas de conveniência em faróis de alerta. As mensagens urgiam a população a desconfiar de qualquer presente, a inspecionar as tampas com uma suspeita maníaca e a descartar qualquer objeto encontrado nos compartimentos. O contrato social havia se rompido. O olhar do estranho na fila da máquina já não era o de um vizinho, mas o de um possível envenenador. A caçada a esse fantasma tornou-se uma tarefa frustrante e colossal para as autoridades. O culpado era um verdadeiro mestre da invisibilidade. Ele escolhia máquinas em zonas de baixo tráfego, onde a vigilância era praticamente inexistente. Devemos recordar que, em 1985, as câmeras de segurança não eram os olhos onipresentes que conhecemos hoje. Não havia rastro de DNA para seguir, nem testemunhas que pudessem descrever uma figura suspeita. O assassino operava nas margens do ruído urbano, deixando atrás de si apenas o brilho metálico de uma garrafa e o rastro da agonia. Os analistas do comportamento humano, buscando sentido no indecifrável, sugeriram que estávamos diante de um indivíduo movido por uma fúria nihilista. O envenenamento é, por definição, um crime de controle remoto. Permite ao perpetrador sentir-se como uma divindade sombria, decidindo quem vive e quem parte para o silêncio eterno a partir da segurança do seu anonimato, sem a necessidade de contato físico. É o poder absoluto de um ser que, provavelmente, se sentia insignificante na vida real. Outros propuseram que os ataques eram uma manifestação distorcida das pressões insuportáveis da sociedade japonesa. Um grito de raiva contra um sistema que exige perfeição constante. No entanto, as sombras do mistério se alongam em direção a teorias ainda mais inquietantes. Falou-se na Yakuza, a organização que rege o submundo japonês, sugerindo que as mortes eram uma forma de extorsão contra as gigantescas corporações de bebidas. Ao contaminar seus produtos, o culpado colocava impérios econômicos de joelhos. No entanto, a ausência de uma nota de resgate ou de uma demanda financeira direta faz com que essa teoria balance. Por que causar tanta dor sem buscar um benefício tangível? E então surge a possibilidade que nos remete aos tempos mais tensos da geopolítica. Houve quem sugerisse que estes atos de terror indiscriminado eram obra de agentes infiltrados de potências estrangeiras, especificamente da Coreia do Norte, em uma tentativa de desestabilizar o moral da população japonesa. Naquela época, incidentes de sequestros e sabotagens eram uma realidade palpável. Porém, os céticos argumentam que um Estado utilizaria agentes muito mais letais e rápidos que um herbicida agrícola. O uso do paraquat sugere alguém com acesso aos suprimentos cotidianos, alguém que conhecia a facilidade com que se podia adquirir esta substância nas zonas rurais, bastando dar a palavra de que seria usada para combater pragas. Em novembro de 1985, com a mesma crueza com que haviam começado, os ataques cessaram. O predador desvaneceu na bruma da história, deixando para trás 13 vidas ceifadas e dezenas de sobreviventes com cicatrizes internas permanentes. Apesar de as leis terem mudado e da proibição da venda livre deste veneno, o dano já estava feito. O mistério das máquinas de vendas permanece hoje como uma ferida aberta na memória do Japão. Não houve justiça, não houve um rosto para culpar, apenas a certeza de que, durante um tempo, a confiança foi o caminho mais curto em direção à tumba. O culpado, se ainda caminha entre nós, levou seus motivos ao silêncio absoluto. Talvez tenha desfrutado do caos à distância, vendo como uma nação inteira tremia diante de um gesto tão simples como saciar a sede. É uma lição aterradora sobre a fragilidade da nossa civilização. Basta um único homem com um propósito obscuro para converter um paraíso de ordem em um pesadelo de suspeita.
Mas enquanto este veneno agia nas sombras das ruas, nos campos de jogo da América, gestava-se uma traição de outra natureza, uma que não buscava a vida dos homens, mas a pureza dos seus mitos. O escândalo dos Black Sox. O veneno nem sempre se esconde no fundo de uma garrafa de cristal ou no mecanismo de uma máquina de neon. Às vezes, a peçonha é de natureza moral, uma infecção que se infiltra nas veias de uma nação através dos seus mitos mais sagrados. Se no Japão o horror foi físico e aleatório, na Chicago do início do século XX, o horror foi uma traição planejada. Uma mancha que se estendeu sobre o verde imaculado de um campo de sonhos. Esta é a crônica de como o passatempo nacional de um império se tornou um pesadelo de avareza. Um enigma onde a linha entre o herói e o vilão se apagou sob o peso de um maço de notas oculto sob o travesseiro. Imagine que é a tarde cristalina de 1º de outubro de 1919. Você está em Cincinnati, no Redland Field. O ar tem aquele aroma doce e decadente do outono, misturado ao cheiro de couro velho das luvas, tabaco de mascar e o estalo das cascas de amendoim sob os pés de milhares de espectadores. Há uma eletricidade colossal no ambiente. O mundo acaba de emergir da carnificina da Grande Guerra e da devastação de uma gripe global. As pessoas buscam desesperadamente algo puro ao que se agarrar. E elas encontram no Chicago White Sox uma maquinaria perfeita. Um time que muitos consideram o maior já reunido. São os favoritos indiscutíveis, os Titãs do Diamante. No centro deste cenário assombroso está Ed Cicotte, o as do time, um homem cujo braço parece possuir uma magia indecifrável. Cicotte se prepara. O sol se reflete em seu uniforme branco. Ele lança sua primeira bola. Um strike limpo. O rugido da multidão é ensurdecedor. Um estrondo que celebra a aparente honestidade do jogo. Mas observe de perto o segundo lançamento. Ele não busca a luva do receptor. A bola navega com uma intenção perturbadora e atinge diretamente as costas do batedor Maury Rath. Para o espectador comum, é apenas um erro, o nervosismo de um veterano. Mas para um punhado de sombras ocultas entre a multidão e em quartos de hotel banhados pela fumaça do charuto, aquele golpe foi a âncora de uma conspiração. O sinal inequívoco de que o destino do jogo já estava decidido. A fraude havia começado. Para compreender como esses semideuses do esporte decidiram vender suas almas, devemos analisar o contexto histórico e a atmosfera opressiva em que viviam. A narrativa popular, aquela que busca simplificar a complexidade humana, nos fala de um dono miserável, Charles Comiskey, cuja tacanhez levou seus homens ao desespero. Mas a realidade é muito mais fascinante e inquietante. Os White Sox não eram indigentes. Tinham uma das folhas de pagamento mais altas de seu tempo. O verdadeiro veneno não era a pobreza, mas a falta de autonomia. Sob a draconiana cláusula de reserva, um jogador era propriedade de seu time para o resto da vida. Um ativo sem direito a negociar seu valor em um mercado livre. Essa sensação de ser uma peça de propriedade, uma engrenagem em uma máquina que os desprezava, gerou um ressentimento denso. Um lodo emocional onde a ideia da traição começou a germinar como uma planta carnívora. Imagine as reuniões secretas nos cantos mais escuros dos vestiários, onde o sussurro da conspiração era mais forte que o espírito de equipe. O instigador principal não foi um estranho, mas o próprio capitão da primeira base, Chick Gandil, um homem duro, de olhar indecifrável e conexões profundas com o submundo das apostas. Junto a Cicotte, que temia que seu braço envelhecido o deixasse na rua sem um centavo, Gandil teceu uma rede de engano. Recrutaram figuras-chave, aproveitando as facções e os ódios internos que dividiam o vestiário. Até mesmo aqueles que não foram convidados, como Fred McMullen, abriram caminho no complô mediante chantagem,
ameaçando revelar o segredo se não recebessem sua parte do botim. Era uma atmosfera de desconfiança total, onde o companheiro de jogo era, ao mesmo tempo, um cúmplice no crime. No epicentro deste enigma está a figura de Shoeless, Joe Jackson. Sua participação é um dos mistérios mais persistentes e fascinantes da história. Ele admitiu ter recebido dinheiro, mas seu desempenho em campo foi estelar, assombroso, como se seu corpo se recusasse a obedecer às ordens de sua mente corrupta. É possível que Jackson estivesse realizando sua própria farsa dentro da farsa, aceitando o dinheiro dos apostadores para depois jogar como o gênio que era. Um homem cuja lenda é tão colossal que, mesmo no nosso presente de 2026, continuamos debatendo o seu destino. Mas os jogadores eram apenas peões em um tabuleiro manejado por figuras muito mais perturbadoras. Todas as linhas dessa conspiração levavam a um único homem, Arnold Rothstein. Se Lowenstein era o Midas da luz, Rothstein era o cérebro das sombras de Nova York. Um estrategista do crime, um homem que nunca tocava no trabalho sujo diretamente, operando através de camadas de isolamento para garantir que seu nome jamais aparecesse nos registros oficiais. Rothstein viu no descontentamento dos jogadores uma oportunidade para um golpe de mestre. Ele não amava o beisebol, amava a certeza matemática de um resultado comprado. Sua influência era uma presença invisível que pairava sobre cada entrada do jogo, garantindo que os milhões de dólares investidos pelo submundo retornassem multiplicados. O desenrolar da Série Mundial de 1919 foi um pesadelo de caos e traições cruzadas. Após as derrotas iniciais, os apostadores, fiéis à sua natureza predadora, começaram a atrasar os pagamentos prometidos. Os jogadores, furiosos ao se verem enganados pelos próprios golpistas, decidiram jogar de verdade em um surto de orgulho e raiva. Ganharam partidas que não deveriam ganhar, colocando em risco a fortuna de Rothstein e seus sócios. Foi então que a sombra da violência se tornou tática. Dizem que o submundo enviou homens de rosto gélido para ameaçar não os jogadores, mas suas famílias, suas esposas que esperavam em casa. O medo, esse motor indecifrável, voltou a torcer o destino do jogo, e Cincinnati levou um campeonato manchado pelo ocre da corrupção. Durante quase um ano, o escândalo foi um segredo aberto, um rumor perturbador que perseguia o time como um fantasma faminto. Os cronistas da época, movidos por uma curiosidade que beirava a obsessão, não deixaram de apontar as inconsistências. Finalmente, em 1920, a represa rompeu. Um grande júri no condado de Cook foi convocado para dissecar a sombra do que foi a integridade do jogo. O que se seguiu foi um processo judicial tão assombroso quanto cínico. Imagine o interior do tribunal, o calor sufocante, o cheiro de papel velho e o desaparecimento inexplicável das confissões assinadas pelos jogadores. Em um ato de mágica burocrática digno dos melhores ilusionistas, as provas mais contundentes sumiram dos arquivos do Palácio de Justiça, apenas para reaparecer anos depois nas mãos do advogado pessoal de Comiskey. Sem provas e com testemunhas que repentinamente perderam a memória, o júri, cegado pelo brilho das estrelas do esporte, absolveu todos os acusados em 1921. Os jogadores saíram do tribunal nos ombros da multidão, celebrando uma vitória legal que não passava de um escárnio contradiu a verdade. Mas seu júbilo durou menos que um pôr do sol. O beisebol, temendo por sua própria sobrevivência comercial, invocou uma figura de autoridade absoluta: o juiz Kennesaw Mountain Landis. Landis, o primeiro comissário, era um homem de uma retidão sombria e um julgamento implacável. Não lhe importava o veredito do júri. Para ele, a mera associação com o mundo das apostas era um pecado imperdoável.
Em um manifesto que ainda ressoa com um tom épico e punitivo, Landis baniu os 8 implicados pelo resto da vida. Tirou-lhes o sustento, seus nomes e seu lugar na história, transformando-os em párias, nos Black Sox. Foi um expurgo colossal, um sacrifício necessário para lavar a imagem de uma instituição que havia apodrecido por dentro. No entanto, o destino desses homens deu uma reviravolta fascinante nos tempos modernos. Em um giro que ninguém poderia prever, no ano passado, em 2025, a decisão que parecia eterna foi finalmente revertida. Shoeless Joe Jackson, esse fantasma de 150 anos, foi reabilitado oficialmente, lembrando-nos que até as sentenças mais firmes podem ser revisadas pelo passar do tempo e pela mudança das sensibilidades morais. É um lembrete de que, na história, nada é verdadeiramente definitivo. O enigma do homem de couro. Enquanto os ecos dos tacos e das apostas se desvaneciam nas pradarias de Chicago, nos trilhos solitários da Nova Inglaterra, um enigma muito mais humilde e tátil percorria a terra. Um homem que não buscava glória nem dinheiro, mas que se envolvia no silêncio e na textura do couro velho para ocultar um segredo que ninguém, nem mesmo o mais astuto dos apostadores, jamais pôde decifrar. Um homem que caminhava em círculos, como se tentasse rodear uma verdade que apenas ele conhecia. Imagine-se em um pequeno vilarejo de Connecticut, no final da década de 1880. O ar é úmido, carregado com o cheiro de pinho e terra molhada após uma tempestade de outono. De repente, o murmúrio dos moradores cessa. Pelo caminho de terra, surge uma figura que parece ter emergido das entranhas da própria floresta. Não é um andarilho comum. É uma visão perturbadora e fascinante ao mesmo tempo. Caminha com uma determinação rítmica, apoiando-se em um rústico bastão de madeira. Seu corpo está totalmente envolto em uma armadura de couro remendado, uma estrutura colossal de peças costuradas à mão que pesa mais de 25 quilos. Sinta o ranger desse couro endurecido pelo sol e pela chuva. Perceba o cheiro denso de gordura animal e fumaça de lenha que o envolve como uma aura. Este é o Leatherman, o cronista mudo das estradas da Nova Inglaterra. Durante mais de 30 anos, este homem protagonizou uma das rotinas mais assombrosas da história americana. Não era um errante sem rumo, era um arquiteto do movimento. Sua vida era um circuito matemático de quase 600 quilômetros, que percorria com uma precisão indecifrável a cada 34 dias. Visitava 41 cidades em uma sequência que jamais mudava. Os habitantes de cidades como Greenwich ou Middletown podiam prever sua chegada quase ao minuto. Era como se o próprio tempo tivesse encarnado naquele caminhante solitário. Mas quem era este ser que preferia a companhia das sombras ao calor de um lar? A curiosidade sobre sua origem tornou-se uma obsessão para a imprensa da época. Imagine o olhar perdido deste homem quando alguém tentava quebrar seu silêncio. Falava pouco, apenas alguns grunhidos de agradecimento ou frases em um inglês rudimentar. Mas sabia-se que dominava o francês com uma fluidez culta. Esta pista linguística alimentou a lenda mais famosa e, ao mesmo tempo, mais falsa de sua existência. Em 1884, um jornal publicou uma história que disparou a fascinação coletiva. Afirmavam que seu nome real era Jules Bourglet, um jovem da França que se apaixonara pela filha de um poderoso comerciante de couro. Segundo esse relato romântico, Bourglet teria causado a ruína do negócio de seu futuro sogro e, consumido pela culpa, teria se imposto uma penitência vitalícia, vestir a matéria do seu fracasso e vagar pelo mundo como um pária. Era uma narrativa perfeita, uma tragédia de amor e redenção que o público devorou. No entanto, como costuma ocorrer com os mistérios mais profundos,
a realidade era muito mais opaca. Burgley nunca existiu. Foi uma invenção para dar um nome ao vazio, uma tentativa de domesticar o inexplicável através da ficção. O Leatherman nunca confirmou nem negou nada, simplesmente continuou caminhando. A relação das comunidades com este estranho era um exemplo assombroso de respeito e empatia. Apesar das leis draconianas da época contra a vadiagem, o Leatherman era uma exceção protegida. 10 cidades de Connecticut chegaram a aprovar decretos locais específicos para evitar que fosse preso ou incomodado pelas autoridades. Era um convidado silencioso nos alpendres das fazendas, onde as famílias deixavam comida que ele consumia com rapidez, sempre perto da porta, como um animal selvagem pronto para fugir diante de qualquer sinal de confinamento. Sinta o calor do café que lhe ofereciam em uma manhã gelada e observe como suas mãos, curtidas como seu próprio traje, seguravam a tigela com uma gratidão muda. Nunca dormia sob um teto. Seu lar eram as cavernas, os abrigos de rocha e os vãos na terra que hoje ainda levam seu nome nas florestas de Nova York e Connecticut. Nessas cavernas, o mistério se tornava sombrio. Como ele conseguia sobreviver aos invernos impiedosos da Nova Inglaterra, onde o frio é uma lâmina que corta até os ossos? Suas habilidades de sobrevivência eram colossais. Na Grande Nevasca de 1888, uma tempestade que sepultou cidades inteiras, muitos temeram por sua vida. Mas o Leatherman emergiu de seu refúgio de pedra sem uma única marca de congelamento. Um testemunho assombroso de sua resistência física e mental. Não era um homem que havia perdido a razão. Era alguém que decidiu viver sob suas próprias leis, em um isolamento que, para qualquer outro, seria um pesadelo. No entanto, até mesmo os mitos têm um destino final. Em março de 1889, o ritmo inalterável de seus passos parou. Ele foi encontrado em uma de suas cavernas em Mount Pleasant, Nova York. O motivo da sua partida foi uma ferida silenciosa na boca, consequência de anos de uso de tabaco. Mas, mesmo no fim, o mistério se aprofundou. Entre seus pertences, foi encontrado um livro de orações em francês, um objeto carregado de significado. Esse detalhe, somado à sua recusa constante em comer carne às sextas-feiras, aponta para uma fé católica profundamente enraizada. É aqui que o enigma ganha uma dimensão existencial e poética. Imagine que sua caminhada não era o andar de um louco, mas uma peregrinação particular. Na tradição católica mais antiga, o ato de caminhar longas distâncias como penitência é uma forma de lavar pecados inconfessáveis. Talvez o Leatherman não fugisse de uma dívida financeira ou de um amor perdido, mas buscasse uma reconciliação espiritual através do esgotamento físico e da renúncia a todo conforto humano. Cada quilômetro de seu circuito era uma conta em um rosário feito de terra e pedra. Mesmo depois de partir para o silêncio eterno, o Leatherman se recusou a ser compreendido. Em 2011, em um esforço para descobrir sua identidade com as ferramentas da ciência moderna, decidiu-se investigar seu lugar de descanso no cemitério de Esparta. Os pesquisadores esperavam encontrar respostas em seus restos mortais. Um rastro que o conectasse a alguma família na Europa ou no Canadá. Mas o que encontraram foi perturbador. O caixão estava vazio de matéria humana. Restavam apenas pregos enferrujados e pedaços de madeira apodrecida. A terra havia cobrado sua dívida por completo, apagando qualquer evidência física de sua passagem pelo mundo. O homem que viveu como um fantasma em vida tornou-se um fantasma absoluto na morte. Hoje, uma nova lápide marca o lugar, com uma inscrição que diz apenas The Leatherman. É um monumento ao indecifrável, à vontade de um indivíduo de desaparecer diante dos olhos de todos. Sua história nos fascina porque representa a liberdade definitiva, a liberdade de não ser ninguém,
de não ter nome e de ser lembrado apenas pela textura do couro e pela persistência de seus passos. Foi um colosso do silêncio em um mundo que já começava a ser barulhento demais. O final de Bugsy Siegel. Enquanto o caminhante de couro encontrava seu santuário no silêncio das grutas e na repetição rítmica de uma penitência que só ele compreendia, no outro extremo do mapa, sob as luzes cegantes e a miragem do deserto californiano, outro homem construía um império sobre alicerces de sangue e espetáculo. Se o Leatherman fugia da identidade para abraçar a terra, Benjamin Siegel, o homem que o mundo chamava de Bugsy, com um sussurro carregado de terror, buscava gravar seu nome em chamas no horizonte de uma nação que se acreditava invencível. Mas no universo do inexplicável e do violento, a ambição colossal costuma atrair um destino proporcionalmente perturbador. Imagine que você está na noite de 20 de junho de 1947. Estamos em uma das zonas mais exclusivas do planeta, Beverly Hills. O ar é morno, perfumado pelo aroma dos jasmins e pela brisa suave do Pacífico. No número 810 da North Linden Drive, uma mansão em estilo colonial espanhol se ergue como um monumento à sofisticação. Lá dentro, sentado em um sofá com uma estampa floral que parece quase inocente para um homem da sua estirpe, Bugsy Siegel relaxa. Aos 41 anos, ele é a imagem viva do sucesso criminal. Um rosto assombrosamente atraente, vestido com seda da mais alta qualidade, com o olhar de quem se sabe dono do próprio fado. Ao seu lado, seu sócio Alan Smiley compartilha um momento de tranquilidade. Bugsy lê o jornal, as notícias de um mundo que ele ajudou a moldar com suas mãos manchadas de pólvora. As cortinas da sala estão abertas. Um convite involuntário para a escuridão que espreita lá fora. Apenas a 4 metros de distância, oculto entre as sombras densas dos arbustos, um atirador espera com uma paciência gélida. Sinta o toque frio do metal de uma carabina M1, uma arma desenhada para a guerra que agora se prepara para uma execução privada. O executor apoia o cano na moldura da janela, ajustando sua visão para o alvo iluminado. De repente, o silêncio da noite californiana se estraçalha. 9 disparos, rápidos e precisos, rasgam o ar e o cristal. 2 das balas encontram seu lar no peito de Siegel. Outras 2 atingem sua cabeça com uma força colossal, alterando para sempre aquele rosto que ele tanto cuidava. O fim foi instantâneo. Uma transição violenta da opulência para o vazio absoluto. Alan Smiley, em um ato de puro instinto e sorte, lança-se ao chão enquanto o rastro do horror se desenrola sobre o tapete. Para desvendar o enigma de quem deu a ordem e por quê, devemos analisar a biografia de um homem que era, em si, um paradoxo fascinante. Benjamin Siegel não nasceu em berço de seda, mas na lama do Brooklyn, filho de imigrantes judeus que lutavam para sobreviver. Ele rejeitou a pobreza com uma fúria nihilista, compreendendo desde criança que o poder não se pede, se arrebata. Nas ruas do Lower East Side, forjou uma aliança indecifrável com Meyer Lansky, o cérebro estratégico que complementaria a agressividade selvagem de Siegel. Juntos, criaram o Sindicato do Crime, uma estrutura que converteu o caos em uma corporação eficiente e impiedosa. Bugsy era um homem obcecado com a classe. Sua vaidade era lendária. Dizem que passava horas diante do espelho, aplicando cremes e tratamentos para preservar sua pele. Uma conduta que hoje nos lembraria os protagonistas dos pesadelos literários mais modernos. Mudou-se para Hollywood para expandir as operações da máfia, mas ali encontrou algo mais: um palco. Tornou-se o gangster de capa de revista, amigo de estrelas como Cary Grant e Frank Sinatra, utilizando seu carisma perturbador para se infiltrar na alta sociedade.
era um predador com modos de cavalheiro, um homem que pedia empréstimos de milhões de dólares a executivos de cinema com a certeza de que ninguém se atreveria a cobrar a dívida. No entanto, sua verdadeira obsessão, seu sonho colossal e perturbador, encontrava-se em um canto empoeirado de Nevada, chamado Las Vegas. Siegel teve uma visão que muitos qualificaram como loucura: construir o hotel e cassino mais luxuoso do mundo, no meio do nada. O Flamingo. Mas o projeto, sob sua direção errática e falta de juízo comercial, transformou-se em um poço sem fundo. O orçamento inicial de $1,5 milhão disparou para 6 milhões, uma cifra astronômica para a época. Bugsy exigia luxos inauditos: ar-condicionado total no deserto, jardins com palmeiras importadas e, o mais extravagante, tubulações de esgoto privadas para cada quarto. Seus investidores na costa leste, homens que não entendiam de visões poéticas, mas de lucros líquidos, começaram a suspeitar que Bugsy não era apenas um mau administrador, mas que estava desviando milhões de dólares para financiar seu estilo de vida extravagante. A atmosfera de desconfiança atingiu seu ponto crítico na famosa Conferência de Havana, em 1946. Imagine os chefes das famílias criminosas mais poderosas, reunidos no Hotel Nacional, sob a fumaça dos charutos cubanos, decidindo o destino de seu camarada. Dizem que Meyer Lansky, em um último gesto de lealdade ao amigo de infância, advogou pela vida de Siegel, pedindo tempo para que o Flamingo demonstrasse seu valor. O destino de Bugsy ficou suspenso por um fio. Se o cassino não gerasse dinheiro, sua vida já não teria valor. A inauguração do Flamingo, em 26 de dezembro de 1946, foi um desastre assombroso. Uma tempestade impediu que os aviões de seus amigos de Hollywood pousassem. O hotel não estava pronto, e os jogadores, após ganharem nas mesas, levavam seu dinheiro para outros estabelecimentos. O Flamingo perdeu $300 mil em sua primeira semana. Foi a sentença de morte definitiva. No mundo da máfia, a incompetência é um pecado mortal, mas o roubo é imperdoável. A execução em Beverly Hills foi a mensagem final do sindicato. Ninguém, por mais famoso ou carismático que seja, é intocável quando se cruza a linha do dinheiro. Mas o mistério não termina com os disparos. O que ocorreu minutos após o ataque é quase mais inquietante que o ato em si. Enquanto o destino de Siegel era selado na Califórnia, 3 associados de Lansky entravam com uma calma gélida no Flamingo, em Las Vegas. Anunciaram ao pessoal que eles estavam agora no comando. Foi uma transição perfeitamente coordenada, uma tomada de poder que demonstra que o desaparecimento de Bugsy não foi um ato de paixão, mas um movimento corporativo friamente calculado. Lansky, o homem que havia salvo sua vida em Cuba, foi provavelmente quem teve de dar a aprovação final para sua eliminação, uma traição que deve ter pesado como ferro pelo resto de seus dias. Existem, contudo, outras teorias que adicionam camadas de intriga a este caso indecifrável. Alguns apontam para Virginia Hill, a amante vulcânica de Siegel. Sua relação era um pesadelo de violência e paixão desmedida. Hill partiu para a Europa poucos dias antes do ataque, um movimento que muitos consideram uma fuga preventiva. Especula-se que um de seus irmãos, um fuzileiro naval americano, possa ter eliminado Bugsy em vingança pelos abusos sofridos por sua irmã. Outros sugerem que Virginia estava mancomunada com a máfia para ficar com o dinheiro que Siegel supostamente havia ocultado. O certo é que ela nunca voltou a ser a mesma e terminou sua vida em uma solidão amarga anos depois. O destino daquele que um dia foi o rei de Las Vegas permanece hoje como um dos casos abertos mais famosos do Departamento Oficial de Polícia, apesar de os responsáveis terem morrido há décadas. O Flamingo, ironicamente,
tornou-se um sucesso colossal sob a nova administração, gerando milhões e marcando o início da Era de Ouro de Las Vegas. Bugsy Siegel foi o arquiteto que teve de morrer para que sua obra florescesse. Seu nome passou das colunas sociais para os registros do inexplicável, lembrando-nos que na Cidade das Luzes, as sombras são as que realmente detêm o poder. Ao final do caminho, resta-nos a mesma pergunta que atormentava o Leatherman em suas cavernas e Carolina em seu letargo. O que estamos tentando ocultar de nós mesmos? Todos somos, em certa medida, náufragos da nossa própria história, buscando um refúgio que o mundo nem sempre está disposto a nos dar. A verdade é um horizonte que se afasta a cada passo, mas é o ato de caminhar que nos define. Inscreva-se agora, antes que as luzes se apaguem por completo. O próximo enigma já está observando você das sombras.